Hoje vamos ver 6 perguntas que podemos fazer antes de começar um projeto de preparação de material didático. Todos que trabalham com línguas indígenas conhecem a demanda por material didático que existe nos contextos escolares. O problema que encontramos muitas vezes é por onde começar um projeto de preparação de material didático, ou seja, como preparar um material que seja adequado às necessidades dos alunos e dos professores. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vai discutir exatamente esse tema. Vamos começar hoje com esses 6 temas que vão ajudar a gente a pensar num projeto de preparação de material didático. O processo de preparação de material começaria então com a definição do tipo de conteúdo que nós queremos colocar no material, a forma de apresentar esse conteúdo ao nosso público, né? Os temas que nós queremos tratar no material e o desenho gráfico desse material, ou seja, qual seria a apresentação desse conteúdo no material. Com esses elementos, nós podemos criar uma metodologia de preparação do material e, em seguida, implementar essa metodologia criando um processo de produção do material. A última etapa, obviamente, é o processo de inserção do material no contexto educacional. Essa apresentação vai focar na informação que nós precisamos para decidir o tipo de conteúdo e a forma de apresentar esse conteúdo em nosso material didático. Bom, então a primeira pergunta que nós podemos fazer para decidir a natureza do nosso material didático é: onde será usado o material? Ou seja, em que contexto social, educacional ou linguístico o material será usado? Por exemplo, o material será usado em sala de aula, em casa, em atividades extracurriculares? Existem atividades com a língua que precisam de algum tipo de apoio material, por exemplo, algumas atividades culturais que já são feitas na comunidade que podem se beneficiar da preparação desse material? Como esse material pode ser usado nas práticas existentes dentro ou fora da escola? Existe alguma demanda específica por algum tipo de material? Ou seja, existe algum grupo que esteja precisando de um material específico para alguma atividade específica? A resposta a essas perguntas nós vamos chamar então de contexto de uso. A segunda pergunta que nós temos é: quais são os objetivos pedagógicos do material? Ou seja, o que queremos alcançar com o nosso material? É importante, antes de decidir as características do material, que a gente saiba qual é o objetivo que a gente quer alcançar com esse material, principalmente os objetivos pedagógicos que a gente quer alcançar com esse material. Por exemplo, o material vai apoiar a educação formal em sala de aula, como no caso dos livros didáticos? Se esse for o caso, esses livros eles têm que estar baseados no programa de língua que é implementado nas escolas. Ou o material vai ser usado como instrumento de apoio a práticas de uso da língua, como livros de história, vídeos, ilustrações, etc. Ele vai ser usado em programas de formação de professores? Ele vai ter alguma descrição formal da língua? Para que fins pedagógicos seriam essa descrição formal da língua? Essas são apenas algumas perguntas que nós podemos fazer sobre os objetivos pedagógicos. E é muito importante que a gente tenha isso muito claro antes de começar o nosso projeto. Então, a resposta para essas perguntas nós vamos chamar de objetivos pedagógicos. A nossa terceira pergunta é uma pergunta muito importante. Quem são os usuários do material? Ou seja, como nós podemos descrever as habilidades linguísticas, as necessidades práticas e os interesses desses usuários? Por exemplo, que idade eles têm? São crianças, adolescentes, adultos? Que conhecimentos eles têm sobre a língua? Ou seja, é a sua língua dominante, é a língua que eles usam fluentemente na comunidade, é uma segunda língua que eles adquiriram mais tarde, é uma língua de herança, ou seja, uma língua que é falada pelos pais, pelos avós, mas que eles não dominam muito bem, que falta vocabulário, às vezes conhecimento gramatical. Que interesses esses usuários têm com o uso ou aprendizado da língua? Como eles gostariam que o material fosse usado? Essas são algumas perguntas que nós podemos fazer para tentar definir o perfil desse usuário do material, que é muito importante para o sucesso do uso do material. Então, essas informações, a resposta para essas perguntas, nós vamos chamar de modelo do usuário. Até aqui, vimos 3 perguntas sobre 3 temas que são muito importantes para a preparação de material didático: o contexto de uso,
os objetivos pedagógicos e o modelo do usuário. Vamos agora ver 3 perguntas mais que vão nos ajudar a definir as características do material que nós queremos preparar. A nossa quarta pergunta é: de que maneira o nosso usuário aprende? Ou seja, de que maneira ele desenvolve o seu conhecimento sobre a língua? A resposta a essa pergunta vai depender, obviamente, das respostas anteriores, dos objetivos pedagógicos do material e do modelo do usuário, ou seja, quem é esse aprendiz que está usando o material, né? Então, por exemplo, se os alunos forem falantes da língua, falantes como L1, e que estejam no ensino fundamental, as teorias que nós vamos precisar são teorias sobre o processo de alfabetização ou processo de letramento. Se os alunos forem alunos de segunda língua no ensino médio, nós vamos precisar, então, de teorias de aprendizado de segundas línguas, né? Essa resposta para essa pergunta nós vamos chamar, então, de teoria de aprendizagem. Uma teoria de aprendizagem é fundamental para definir as propriedades básicas do nosso material didático. Sem uma teoria de aprendizagem, a gente não tem como definir exatamente a maneira de apresentar o conteúdo para o usuário. O nosso próximo passo, então, é decidir que abordagem metodológica queremos usar. Ou seja, que metodologias para o ensino da língua já existem e que podem nos auxiliar na preparação do material. As diferentes teorias de aprendizado que existem nos permitem desenvolver práticas de ensino com propostas concretas de procedimentos que podemos usar em nossas aulas e materiais. Existem várias metodologias para o ensino da língua. O importante é que nossa decisão sobre que metodologias e práticas usar esteja baseada em uma escolha consciente. Em outros vídeos sobre preparação de materiais didáticos, vamos discutir exatamente que abordagens metodológicas existem para cada um dos tipos de material. A resposta para essa pergunta, então, nós vamos chamar de metodologia de ensino. A nossa sexta pergunta é: que teoria da linguagem informa o material? Ou seja, qual é a nossa teoria sobre a linguagem? Existem várias maneiras de descrever a linguagem humana. Existem teorias mais formais, com ênfase em propriedades linguísticas, existem teorias mais funcionais, que explicam certos usos da linguagem, entre muitas outras. A resposta a essa pergunta está baseada também nas respostas às perguntas anteriores. Por exemplo, se nós escolhemos a abordagem comunicativa como a nossa metodologia de ensino, então nós temos que também escolher uma teoria sobre a linguagem que seja uma teoria mais funcional. Ou seja, nós temos que enfatizar mais as propriedades funcionais da linguagem no nosso material do que certas propriedades mais formais da língua. Todas as teorias de aprendizagem estão, de uma forma ou outra, baseadas em teorias sobre a natureza da linguagem. Por isso é importante responder essa pergunta. A resposta a essa pergunta nós vamos chamar de teoria da linguagem. Vimos, então, os 6 elementos que precisamos para começar a pensar num projeto de preparação de material didático. Eles são o contexto de uso, os objetivos pedagógicos, o modelo do usuário, a teoria de aprendizagem, a metodologia de ensino e a teoria da linguagem. Lembrem-se que ninguém tem a resposta para todas essas perguntas. O ideal é estabelecermos parcerias e construirmos equipes que possam colaborar na preparação desse material. Assim, cada um contribui com o que conhece, com o que sabe, e a gente pode preparar um material mais adequado para as nossas necessidades. Em outros vídeos dessa série, nós vamos discutir esses temas um a um, para poder falar um pouco mais sobre as teorias e as abordagens que existem, que podem ser usadas na preparação de diferentes tipos de material. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode colaborar com o teu trabalho, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima!